Olá pessoal, hoje nós iremos resolver um exercício sobre múltiplos esforços axiais. Bem, o enunciado do exercício se apresenta da seguinte maneira. A barra representada na figura possui uma largura constante de 35 milímetros e uma espessura de 10 milímetros. E ele pede, determine o diagrama de esforço axial da barra e a tensão normal máxima da barra. Ok? Então, vamos para a resolução. Bem, nós temos uma barra na qual está submetida sobre esforços axiais. Então, na extremidade à esquerda, determinado ponto A, 12 kN, movimentando, seguindo da esquerda para a direita na barra, a gente percebe que há um colar aqui, que atua com duas forças para a esquerda, um segundo colar no ponto C, que atua com duas forças para a direita, e aqui na extremidade, no ponto D, uma força de 22 kN. Então a gente pode perceber que todos os esforços são axiais aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto é nós escolhermos as seções. Tá? Então, nós devemos, para essa estrutura, para que a gente determine os esforços internos e depois calcule as tensões, ou aqui o exercício pede a tensão máxima, nós devemos escolher pelo menos aqui, ao menos 3 seções, tá? Conforme está mostrado aqui. Seção S1, S2 e S3. E depois disso, calcular como que o esforço axial interno se distribui ao longo dessa seção. Lembrando que a seção 1 representa o esforço do ponto A até o ponto B. A seção S2 representará para a gente o esforço do ponto B ao ponto C. E a seção S3, o esforço do ponto C ao ponto D. Ok? Então vamos lá. Depois, em seguida, nós devemos construir o diagrama, que já aqui está construído nesse vídeo, ok? Pois eu explico essa etapa aqui. Então, obtendo o esforço normal, ou axial interno, na seção S1. Bem, se a gente desenha o diagrama de corpo livre para a seção S1, nós vemos aqui, começamos o diagrama de corpo livre sempre usando o método das seções, nós devemos sempre desenhar o diagrama de corpo livre, representando a barra da esquerda até o fim da seção, tá? Então aqui, por exemplo, a seção S1, pegamos aqui da esquerda da barra, colocamos o esforço que ali está representado, 12 kN, até a seção S1, aqui, tá? Daqui até aqui, ó, tá? Veja que nesse caso, o esforço interno normal, ou axial, que a gente está chamando de NAB, ele precisa gerar resistência apenas ao carregamento externo de 12 kN, ok? Lembrando que quando nós utilizamos o método da seção, nós podemos representar o esforço cortante e o fletor. Só que, nesse caso, como esses carregamentos não geram esses esforços, então nós podemos omitir aqui, tá bom? Em especial também, nós gostaríamos de determinar apenas a tensão normal, tá? Sem determinar esforços de cisalhamento ou flexão, tá bom? Então, podemos analisar apenas o esforço normal. Bem, então aqui para a seção S1, veja que ao longo de toda a seção S1 nós temos 12 kN. Agora vamos pensar a seção S2, tá? Então, lembrando, usando o método da seção, sempre desenha o diagrama de corpo livre da extremidade esquerda da barra até a seção, tá? Então, a seção S2, lembrando, ela está aqui, tá bom? Então, a seção S2 liga do ponto A até o ponto C, tá bom? À esquerda do ponto C aqui. Então, se nós observarmos, ficaria da seguinte maneira, 12 kN para a esquerda, mais duas forças de 9 kN para a esquerda, também feita através do colar, mais o esforço de resistência interna, tá? Que aqui está para a direita, porque na verdade, o esforço interno está se opondo a esses dois carregamentos aqui. Veja, esses dois carregamentos somados, 12 kN com 18 kN,
promove uma resistência interna axial de 30 kN, ok? Essa análise poderia ser feita de um modo um pouco mais detalhado, escrevendo o somatório das forças em x igual a zero, tá? E aí coloca as forças, por exemplo, que atuam para a direita, que normalmente adotamos positivo na direção do esforço interno, tá? Para simplificar um pouco o processo matemático ali, mas nós chegaríamos que NBC é igual exatamente a 30 kN, ok? Agora, pegando a seção S3, lembrando que a seção S3 vai novamente do ponto A agora até o ponto D, que é a esquerda do ponto D, tá? Até aqui. Então, ficaria o seguinte, ó, 12 kN, o esforço no colar aqui 18, nesse colar, agora, só que agora para a direita, 8 kN. Então, veja, esse conjunto aqui, ó, dá 30 kN, conforme a gente já tinha visto aqui, tá vendo? Só que esse esforço de 8 kN, ele atua na mesma direção do esforço axial interno, tá? Então, seria 30 kN menos 8, o que sobra para o esforço interno, apenas 22 kN, ok? Então, veja, a gente tem para cada seção, S1, S2 e S3, como que os esforços axiais estão se distribuindo, tá vendo? O que ajuda a gente agora a construir o diagrama de esforço, ou diagrama de esforço normal, tá? Veja, na seção S1, que começa no ponto A e vai até aqui o ponto B, a gente tem um carregamento de 12 kN, constante ao longo de toda a barra, tá? Conforme a gente calculou aqui, tá? Depois, na seção S2, o carregamento ele passa para 30 kN, tá bom? Ó, então, após o colar aqui, no ponto B, um carregamento de 30 kN, então um esforço interno de 30 kN se mantém. Depois do ponto C ao ponto D, temos um carregamento, ele cai agora, né, para 22 kN, tá? Então, 22 kN. O problema, ele na verdade pede para que a gente calcule a tensão normal máxima. Como que a gente faz isso? Para a gente achar a tensão normal, para calcular a tensão normal máxima, nós devemos utilizar, obviamente, a região desta barra, dessa peça, onde a força normal, ou a força axial interna, é máxima, que é essa parte central aqui, cujo valor é de 30 kN, ok? Então, para isso, ó, podemos fazer aqui ó, o cálculo da tensão normal máxima. Ela é feita, obviamente, usando onde o esforço normal, o esforço axial, é máximo. Lembra, o cálculo da tensão normal máxima se dá pela razão entre o esforço ou a força normal pela área máxima, ok? Aqui, se nós observarmos pelo desenho, o diâmetro dessa peça é dada no problema e vale 35 milímetros, ok? Então, 35 milímetros. Como isso se trata de uma peça circular, né? Então, o cálculo da área da seção é π, o diâmetro ao quadrado, sobre 4, ok? Substituindo isso na fórmula da tensão, tá aqui, nós podemos matematicamente atingir chegar nesta equação aqui para tensão normal, só que para uma seção especificamente circular, ok? Apenas para a seção circular. Aqui é só pensar que isso aqui é uma divisão de duas frações, tá? E o número 4 vem parar aqui no numerador, tá? Agora, aplicando os valores para o cálculo da tensão máxima, tá? Aqui em cima, deixei a unidade de medida, tá? Newton. Aqui também coloquei o diâmetro, repara, coloquei o diâmetro em metro, tá? Então, 35 vezes 10 a menos 3, que é para colocar de milímetro para metro. Enquanto que aqui o esforço, ó, eu coloquei 10 a terceira, que é para poder passar de quilonewton para newton. Lembrando que newton por metro quadrado nos dá a unidade de engenharia chamada pascal, tá? Realizando essa conta aqui, a gente chega que a tensão máxima, ou seja, quando o esforço interno é de 30 kN, vale 31,18, 10 a sexta, tá? Lembrando que 10 a sexta ele pode ser
trocado pelo prefixo de engenharia mega, chegando então que a tensão máxima é de 31,18 megapascal. Ok, gente? Espero que tenha ajudado e até a próxima!